Você já passou por uma situação onde a pessoa com quem você estava se relacionando estava te traindo, mas você não sabia? Conheçam Ana. Ela nasceu no dia 11 de setembro de 1970. Ela era uma mulher de 32 anos que vivia em Connecticut, Estados Unidos. Ana foi descrita como uma mulher extremamente inteligente e bastante esforçada também. Ela fez faculdade em Harvard, tinha uma carreira promissora e tinha um namorado que amava muito. O nome desse namorado era Nelson. Eles se conheceram enquanto trabalhavam em uma grande empresa farmacêutica. Assim que se conheceram, eles se apaixonaram, começaram a namorar e tudo estava tão intenso que Ana já estava até pensando em casamento. O que acontece é que Nelson não era um namorado tão bom assim. Ele traía Ana com uma outra mulher. Infelizmente, ela não sabia e seguia feliz com seu relacionamento. O nome da amante de Nelson era Sheila. Assim como Ana, ela era extremamente inteligente, era cientista e trabalhava também na mesma empresa que Ana e Nelson trabalhavam. Nas matérias não fica claro se Ana e Sheila se conheciam pessoalmente. Como a empresa era muito grande, eu não sei dizer para vocês se em algum momento as duas trabalhavam juntas. Enfim, Sheila foi para os Estados Unidos em 1970, quando ainda era bem novinha com os pais. Eles foram para os Estados Unidos porque estavam fugindo da Revolução Iraniana e assim eles começaram a viver naquele país. Sheila estudou ali, fez seu ensino médio. Assim que terminou, ela se casou. Depois disso, se formou em biomedicina. Depois fez uma pós-graduação e quando estava fazendo essa pós-graduação, ela acabou conhecendo um homem chamado Paul. Assim que o conheceu, os dois se apaixonaram, começaram a ter um caso e quando o marido de Sheila descobriu, ele logo pediu o divórcio. Apesar do escândalo que foi para a família de Sheila, ela continuou com Paul. Em 2000, eles se casaram e começaram a ter uma vida feliz juntos. Com o passar dos meses, aquela paixão intensa que eles tinham acabou se desgastando um pouco. Eles começaram até a tentar algumas coisas diferentes na cama para poder apimentar a relação, porém Sheila ainda estava entediada e por isso acabou conhecendo um homem pela internet. Ela chegou até a se encontrar com esse homem pessoalmente 2 vezes, porém ele não a entusiasmou e por isso Sheila decidiu terminar esse caso extraconjugal. Após um ano de casamento, em 2001, Sheila conheceu Nelson. Assim que o conheceu, ela ficou extremamente apaixonada por ele. Os dois então começaram a ter um caso, porém diferente de Sheila, que sabia que Nelson namorava com Ana, Nelson não sabia que Sheila era casada. O que ela fazia? Todas as vezes que ela queria que Nelson a visitasse em sua casa, ela dizia para Paul que o irmão dela, que tinha problemas mentais, queria visitá-la e que Paul não podia estar em casa. Ela dizia isso porque ele poderia se chatear muito ao saber que a irmã tinha se casado novamente e poderia fazer alguma coisa. Então ela pedia para Paul tirar tudo dele de dentro da casa, suas roupas, fotos, tudo que ele tinha, Paul tirava e então ele passava a noite ou o final de semana na casa de seus pais, enquanto supostamente o irmão de Sheila estava em sua casa. Quando Paul saía, Nelson chegava, então ele não tinha ideia de que outro homem vivia naquela casa porque não tinha indício algum. Isso não acontecia com muita frequência, então nenhum dos dois desconfiava, era de vez em quando, então Sheila levava isso e enganava tanto seu marido quanto seu amante. Algumas vezes ela até conversava sobre seu caso com Nelson, com seu marido, com seus sogros e amigos, porém ela não dizia que era ela que estava envolvida naquela história. Ela inventava 3 nomes diferentes, ela só deixava o nome de Ana e dizia que o nome dela e de Nelson
era outro nome. Ela então contava, ouvia a opinião das pessoas e ninguém sabia que ela estava tendo um caso extraconjugal. Algumas vezes, ela até fingia que estava ajudando a tal amiga que estava envolvido no triângulo amoroso, pedia ajuda ao marido com aparelhos de espionagem e então a ajudava porque ele acreditava que Sheila estava ajudando uma amiga. Em uma certa noite, Nelson e Ana tinham marcado um jantar mega especial. Naquela noite, simplesmente do nada, Nelson desmarcou com ela e foi se encontrar com Sheila. Apesar dela não saber que o namorado a estava traindo, algo ficou em sua mente. Ela ficou pensando muito sobre isso, ficou triste, principalmente porque uma outra ex-namorada de Nelson tinha ido até ela, falou com Ana que Nelson não era o tipo de namorado que era fiel, que quando ele estava namorando com ela, ele sempre a traía e por isso pediu que Ana ficasse de olhos abertos. Depois disso, Ana realmente ficou desconfiada do namorado, começou a repensar muito sua relação e percebeu que o que ela queria, Nelson não estava querendo. Ela queria muito ter uma família, filhos, se casar e todas as vezes que ela tocava nesse assunto, Nelson simplesmente desconversava e parecia que ele não queria as mesmas coisas que ela. Meses depois, em outubro de 2002, Nelson foi até a amante. Ele disse que queria que seu relacionamento com Ana melhorasse, falou que não dava mais para ter Sheila como sua amante e decidiu terminar aquela relação. Ao ouvir aquilo, Sheila não gostou nada, eles se desentenderam. Ao final de tudo, Nelson continuou firme e disse que não queria ter mais nada com ela. Apesar disso, conforme as semanas se passaram, Ana não estava nada feliz com aquela relação. Ela percebeu que as coisas que ela queria para sua vida, Nelson não queria, e por isso, no dia 6 de novembro de 2002, ela decidiu conversar com Nelson e terminou seu namoro. Ele não gostou nada de Ana dizer que queria terminar com ele, os dois brigaram, porém ao final Ana se manteve firme e então terminou aquele namoro com Nelson. 2 dias após o término, os policiais receberam uma ligação anônima. Nessa ligação, a pessoa disse que escutou um barulho alto na casa de sua vizinha, falou que não sabia o nome dessa vizinha, porém deu o endereço. Antes de finalizar a ligação, a pessoa ainda disse que viu um homem estranho saindo da casa da vizinha e por isso os policiais foram até esse local. Ao chegar ali, eles encontraram uma mulher sem vida. Posteriormente, se descobriu que era Ana. Após isso, eles a levaram para análise e ao chegar nesse local, os profissionais constataram que ela perdeu a vida devido a golpes com uma faca. Com isso, as investigações começaram. Os policiais perceberam que não havia sinal de entrada forçada, nem na porta e nem nas janelas da casa. Eles também notaram que nada tinha sido roubado e por isso imaginaram que Ana talvez conhecesse a tal pessoa. Eles então decidiram rastrear de onde veio a ligação anônima. Ao fazer isso, eles descobriram que a pessoa ligou de um telefone público e que esse telefone ficava em frente a um restaurante. Eles então foram a esse restaurante, conversaram com algumas pessoas, porém, infelizmente, ninguém conseguiu dar nenhuma descrição de quem teria usado aquele telefone no momento que os policiais receberam a ligação. No mesmo dia que Ana foi encontrada, Nelson apareceu na casa dela. Assim que chegou ali, ele viu toda a movimentação, falou com os policiais e disse que era o ex-namorado de Ana. Os policiais então disseram para ele o que tinha acontecido. Segundo os investigadores, Nelson agiu de uma maneira bem fria, perguntou como tudo aconteceu e quem era o culpado. Inicialmente, os policiais desconfiaram bastante de Nelson, o interrogaram, também quiseram confirmar seu álibi, já que ele disse que passou o dia inteiro trabalhando e por isso foram até seu trabalho. Ao chegar ali, os policiais conversaram com os colegas de trabalho de Nelson e então eles descobriram que sim, ele estava dizendo a verdade e por isso Nelson foi descartado. Enquanto as investigações estavam em andamento, Nelson voltou a ter um relacionamento com Sheila, eles novamente ficaram juntos, porém ele ainda não sabia que ela era casada.
Durante as semanas seguintes, vários suspeitos surgiram, incluindo um outro ex-namorado de Ana, porém todos esses suspeitos conseguiram provar seus álibis, passaram pelos interrogatórios e por isso eles foram descartados. Meses após o que aconteceu com Ana, no dia 23 de março de 2003, algo novo surgiu. Os investigadores receberam uma ligação de um hospital, foram até esse hospital e ali os médicos relataram que um homem estava passando por uma cirurgia e que esse homem estava nessa cirurgia porque ele recebeu alguns golpes de faca de sua esposa. A partir daí, os policiais foram até aquela mulher, que era nada mais, nada menos que Sheila, amante de Nelson, e o homem que estava sendo operado era seu marido Paul. Com isso, Sheila foi presa, também foi interrogada. Inicialmente, ela disse que era inocente, que não tinha feito nada, falou que seu marido tinha chegado machucado em casa e que a única coisa que ela fez foi levá-lo ao hospital. Após algum tempo sendo interrogada, Sheila disse que tudo aconteceu sem querer. Ela falou que aquela noite ela e seu marido resolveram ter algo mais íntimo. Disse também que eles gostavam de fazer coisas diferentes para apimentar a relação e que por isso ela acabou golpeando sem querer. Sheila ainda falou que ela e seu marido gostavam de praticar o sadomasoquismo, mas que ela já estava muito chateada com o marido porque sempre tudo era muito intenso para ela e não tão intenso assim para ele. Enquanto os investigadores estavam falando com ela, eles notaram que conheciam a voz de Sheila de algum lugar. Por causa disso, eles pegaram a gravação do dia que Ana perdeu a vida, ouviram a ligação anônima que eles receberam e assim eles perceberam que a voz de Sheila era a mesma voz da gravação. Quando foi questionada se conhecia a Ana, Sheila disse que não, negou qualquer envolvimento no caso e então não falou mais nada. Ainda aquela noite, Nelson apareceu na casa de Sheila porque ela tinha ligado para ele pedindo que ele fosse até lá. Ao chegar ali, ele encontrou alguns policiais, eles perguntaram o que ele queria e então Nelson disse que Sheila tinha ligado e pedido que ele fosse até lá. As autoridades então explicaram o que Sheila tinha feito ao marido. Nelson então ficou confuso, disse que nem sabia que ela era casada e assim os policiais conseguiram ligar ela ao caso de Ana. Eles conseguiram isso porque ao falar com Nelson, eles descobriram que Sheila e Nelson tinham um caso há muito tempo. Devido a isso, os investigadores coletaram o DNA de Sheila para comparar com o DNA encontrado na casa de Ana. Após sair o resultado, eles comprovaram que as amostras eram idênticas e assim descobriram que Sheila realmente era culpada por tudo. Os investigadores disseram que Sheila tinha planejado aquilo por semanas e semanas, que ela queria tirar a vida de Ana para ter Nelson somente para ela e que por isso ela decidiu ir até a casa de Ana e tirou a vida dela. Os policiais ainda disseram que na parte da tarde, Sheila bateu na porta de Ana. Ana abriu e então Sheila acabou entrando e fez o que fez. Eles disseram que por isso não havia nenhum sinal de entrada forçada, porque foi a própria Ana quem abriu a porta. Conforme falei para vocês anteriormente, o marido de Sheila passou por uma cirurgia. Essa cirurgia foi cardíaca, ele teve que passar semanas no hospital, só que felizmente ele conseguiu sobreviver e quando saiu de lá ele pediu divórcio. Algum tempo depois aconteceu o primeiro julgamento de Sheila por ela ter tentado tirar a vida do esposo. Nesse julgamento ela disse que tinha problemas mentais e que não estava em si quando tudo aconteceu. Por outro lado, os promotores alegaram que no momento que Sheila golpeou o Paul, ele pediu para ela ligar para o hospital. Parece que ela ficou enrolando, ficou adiando, com esperança de que ele perdesse logo a vida para que ela não precisasse ajudar. E assim ela ficou um bom tempo com ele pedindo para que ela ligasse para o hospital. Paul então informou para os policiais que só algum tempo depois Sheila o colocou no carro, começou a dirigir bem lentamente. Quando chegou ao estacionamento do hospital, ela o ajudou a sair do carro e quando ele saiu do carro, mais uma vez, ela o golpeou. Depois disso, Paul conseguiu correr até a porta principal do hospital, encontrou um residente e foi esse residente que o ajudou e também ligou para os policiais aquela noite.
Ainda no julgamento, Sheila testemunhou e disse: "Recebo muitas críticas por não ter ligado para o hospital. Eu acho que estava apenas tentando esperar que tudo ficasse bem." Ela também alegou que levou Paul diretamente ao hospital e admitiu ter mentido para os detetives porque disse que estava com vergonha. Sheila continuou: "Há muitas contradições e não consigo explicar. Só sei que nem lembro do interrogatório. Só dei uma explicação que era mentira. Eu simplesmente sei que minha intenção nunca foi realmente tirar a vida de Paul." Ao final desse julgamento, após todos serem ouvidos, Sheila foi considerada culpada e recebeu 25 anos de prisão. Somente anos depois, em fevereiro de 2012, aconteceu o segundo julgamento de Sheila, dessa vez pelo caso de Ana, e ela mesma decidiu se representar no tribunal. Ali no julgamento, muitas pessoas testemunharam, incluindo o ex-marido dela e Nelson, e todos os testemunhos foram contra ela. Os promotores argumentaram que Sheila tirou a vida de Ana para ficar com Nelson e que sua paixão romântica também a motivou a tentar tirar a vida de seu marido. Ainda no julgamento, um analista de voz também testemunhou. Ele disse que a ligação anônima que os policiais receberam no dia que Ana perdeu a vida era sim de Sheila. Ele falou que analisou a voz de Sheila, analisou a ligação e que a voz com certeza era dela. Quando Sheila ouviu isso, ela falou que essa evidência era muito fraca. Ela também falou sobre o DNA dela que foi encontrado na casa de Ana. Disse que o DNA dela que foi encontrado em uma pia foi plantado por um investigador porque ela era inocente e nunca esteve naquela casa. No tribunal, Paul, o ex-marido de Sheila, testemunhou que sua esposa lhe contou várias vezes sobre o triângulo amoroso que estava envolvida, mas que sempre se referiu a todos por pseudônimos, impedindo-o de perceber que ela estava realmente tendo um caso extraconjugal. De acordo com Paul, Sheila lhe dizia que as pessoas que estavam envolvidas nesse triângulo amoroso trabalhavam em seu local de trabalho e uma dessas pessoas era sua grande amiga Melissa. Posteriormente, os investigadores determinaram que Melissa era o apelido que Sheila usou para si mesma quando ela pedia conselhos ao marido sobre sua situação com Nelson e Ana. Paul também testemunhou que em certo momento Sheila lhe pediu emprestado óculos de visão noturna e um dispositivo de escuta para ajudar a tal amiga a vigiar o amante. Ela até comprou um kit de abertura de fechadura e passou um tempo tentando abrir fechaduras em sua casa. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Sheila foi sim considerada culpada e recebeu 50 anos de prisão. Ela só terá a possibilidade de liberdade condicional em 2079. Em 2015, Sheila apelou da condenação de 2012. Em seu apelo, ela argumentou que seu marido Paul não deveria ter sido capaz de testemunhar sobre as conversas que eles tiveram sobre o triângulo amoroso envolvendo ela, Ana e Nelson, porque, de acordo com ela, essas comunicações deveriam ter sido protegidas pelo privilégio conjugal, visto que eles eram casados na época em que essas conversas ocorreram. Atualmente, Sheila ainda está apelando para se livrar da sentença pelo caso de Ana e, em uma declaração que deu, ela disse: "Posso não descobrir exatamente quem fez isso, mas eu sinto que é muito fácil ser condenada com poucas evidências, assim como eu fui." Infelizmente, nas matérias que li, não fica claro se os pedidos dela foram negados nos apelos ou não, mas aparentemente foram negados sim e ela continua cumprindo sua sentença. Assim que ela terminar de 25 anos, Sheila vai começar a cumprir a de 50 anos pelo caso de Ana. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhece ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, porque é de graça e não custa nada, tá bom? Obrigada a cada um que chegou ao final desse vídeo. Eu agradeço do fundo do meu coração a quem tira um tempinho para vir aqui me assistir. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.